Bom dia, Movimento Renascer com Maria. Estamos aqui, mais uma quarta-feira para refletir sobre o Evangelho de hoje, um dia muito especial para a nossa Igreja Católica. Hoje é o dia de uma grande santa, Santa Maria Madalena. E nesse Evangelho de hoje, e refletindo sobre a vida de Maria Madalena, eu vou aproveitar para meter a mão num vespeiro aqui. Vamos lá. O Evangelho de hoje está no livro de João e ele narra a ressurreição de Cristo e a aparição de Cristo para Maria Madalena. Aqui a gente já tem uma simbologia muito forte. A primeira pessoa que consta na Bíblia para quem Jesus apareceu é uma mulher, uma mulher que naquele tempo era visto como inferior, As mulheres que naquele tempo não eram tão respeitadas, as suas palavras não eram dignas de muito valor para a sociedade daquela época. E é para ela que Jesus aparece, a primeira a receber a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. E refletindo um pouco da vida de Maria Madalena, a gente vê que isso foi ali para ela, como um prêmio pela fidelidade, na narrativa da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficaram 4 pessoas, aos pés da cruz: Maria, mãe de nosso Senhor; Maria, mulher de Cleofas, que alguns colocam junto, de Maria Madalena indo visitar o túmulo do Senhor; e Maria Madalena, além do discípulo amado João, Então essas 4 pessoas estavam ali até o final, Foram fiéis a Cristo até o final. Aí me surgia outra dúvida quando eu vi esse evangelho, e vi essa felicidade, dada por Jesus a Maria Madalena, de ser a primeira, a ver a ressurreição, a contemplar a verdade. E eu me perguntava, e cadê Maria, Cadê Nossa Senhora? Cadê a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo? E eu vi uma homilia uma vez muito bonita na época de Páscoa, em que o padre dizia que a Igreja Católica sobreviveu, durante esse período de morte de nosso Senhor Jesus Cristo, exclusivamente em Maria. Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele discorria sobre esse mesmo evangelho, inclusive, que narra essa ida das mulheres até o corpo de Jesus. E ele perguntava: os apóstolos estavam aonde? Os apóstolos estavam escondidos, com medo. Estavam a portas trancadas, morrendo de medo do que iria acontecer com eles. Se o líder foi crucificado, e agora vai vir para cima da gente. Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo, Ou seja, elas esperavam encontrar lá um corpo. Não é isso? Elas compraram perfumes, bálsamos, para fazer toda a tradição ali de embalsamar, de perfumar o corpo, do morto, Então, elas acreditavam que ali encontrariam um corpo. Mas Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não vai, porque ali ela sabia que não existia um corpo. Ela sabia que ele haveria de ressuscitar. Ou seja, Maria, durante esse tempo, foi a única a acreditar verdadeiramente que Jesus era o Cristo, o Salvador da humanidade, e que se cumpriria o que ele mesmo disse, Destruirei esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Então Maria, nesse período, é a responsável, por carregar a fé católica na terra. Ela foi a igreja, nesse período de 3 dias, até a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito bonito ver essa
essas graças, né, derramadas por Cristo. Aqueles que foram fiéis. Uma, né? Uma é a igreja que se salva, que confia na palavra, que é Nossa Senhora. As outras mulheres são aquelas fiéis que vão, né? Que vão estar até mesmo com o corpo de Cristo, né? Elas pensavam que estariam ali com o corpo. São fiéis mesmo após a morte. E a elas é dado esse conhecimento primeiro da ressurreição, né? E o discípulo amado é aquele discípulo que chega primeiro no túmulo, né? E num gesto de humildade, num gesto de respeito à primazia de São Pedro, espera do lado de fora. Então você vê que o evangelho ele é muito rico e ele é muito completo. Mas voltemos agora, né, à figura de Maria Madalena. Então essa santa hoje em dia a gente não tem, né? Antes se falava muito que ela era uma prostituta que foi convertida. Hoje em dia os teólogos concordam que ela era, né, alguma pecadora convertida. Não se sabe mais com tanta certeza assim se foi prostituta, se não foi, enfim. Mas era uma pecadora, né? Uma pecadora convertida. E profundamente apaixonada, né? Profundamente apaixonada por Jesus. E aqui eu vou falar algo e já vou me explicar rapidamente para não ter dúvida. A noiva de Jesus Cristo. Mas espera aí, a noiva de Jesus Cristo é a igreja. Muitas vezes o mundo confunde isso, né? Naquele livro best-seller do Dan Brown, coloca como se fosse a noiva no sentido carnal, esposa que gerou filhos. Não. Maria Madalena é a noiva de Jesus Cristo no sentido de que ela era igreja. Assim como nós hoje somos a noiva de Cristo. Eu, como igreja, sou a noiva de Cristo. E isso é o amor que Maria Madalena tinha por Jesus Cristo. O mundo muitas vezes tenta, né, deturpar e simplificar, né? O mundo não entende esse amor espiritual, essa união, né, de Cristo com a sua igreja, com a noiva, né? Então tenta colocar isso num processo simples, de um amor carnal, mas não. Maria Madalena era verdadeiramente a noiva de Cristo, foi, né, noiva de Cristo, e é, porque nós acreditamos na comunhão dos santos, e Maria Madalena faz parte da igreja triunfante, que já está lá no céu, porque ela é igreja. A igreja é a noiva de Cristo, mas não é um amor carnal, né? Não é esse casamento segundo a carne. Então que isso fique bem claro já para nós, né? Maria Madalena era profundamente apaixonada por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, voltando na figura dela, né, de fidelidade, a gente volta aos pés da cruz e vê algo muito interessante, né? Muitas vezes a Igreja Católica, né, a nossa fé, é acusada de ser machista, de não abrir espaço para as mulheres, né? E a gente vê justamente o contrário, né? Naquela época, sobre a lei, né, romana, o que era a família? Não só a esposa, mas os filhos também. A família era uma propriedade do homem, né? Você constituía uma família e você passava a ser propriedade do seu marido. Quem muda essa situação é justamente nosso Senhor Jesus Cristo, né? Primeiro dando essa importância, essa sacralidade ao casamento, né? Não é mais ali um contrato meramente onde eu tomo uma posse, não, é uma união de amor perante Deus, né? Dois corpos que se tornam um. Então quem explica, né, esse mistério, esse sacramento, tanto para os judeus quanto para todos os povos, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que ele eleva a condição da mulher. Ela não é mais uma posse. Ela é um corpo que, junto ao seu marido, em união com Deus, se tornam um só, né? É a Trindade virando um, né? Marido, mulher, Deus se tornam um. Uma analogia melhor do que isso para o nosso Deus trino e uno ao mesmo tempo, né? Não tem como. Então você vê que é com Jesus
que a mulher assume um outro patamar, né? E a gente pode ver isso na importância que Cristo dá, né? Na sua ressurreição, ele aparece primeiro a uma mulher. Aos pés da cruz, né? Quem estavam lá? Estavam lá 3 mulheres para um homem, né? Eu fico olhando isso e parece que é uma profecia para os nossos tempos de hoje, né? Eu olho no Renascer, eu olho nas igrejas, tem por aí, né? 3 mulheres para um homem. Então, é como se Deus nos falasse, né? Olha a coragem de uma mulher, né? Precisa de 3 homens para chegar na coragem de uma mulher, né? Olha o tanto que as mulheres se entregam, olha o tanto que elas são corajosas, que elas são fiéis em estar ali até o final. Então, a religião católica, né? Seguindo os passos de Cristo, exalta muito a figura feminina, né? E a gente pode ver isso, né? Nosso maior exemplo, né, de, de ser humano, única e exclusivamente humano, né, que Cristo é o nosso maior exemplo, mas era a união hipostática, né, ele é Deus e homem. Sendo unicamente humano, é uma mulher, né, Nossa Senhora, a quem a gente venera acima dos outros, né, só está abaixo de Deus. É a perfeição humana ali, né? O máximo de perfeito que um homem pode chegar é Nossa Senhora. Então, muitas vezes, né, a gente é muito acusado, né, de ser uma religião machista, de não dar espaço para as mulheres. E agora a gente vendo, né, o Evangelho, vendo o caminhar de Cristo, a gente entende que foi totalmente diferente, né? É uma igreja que abre, né, uma condição totalmente nova para as mulheres daquela época. Aí sempre vem, né, aquela pergunta, mas e a carta de São Paulo, né, que diz: mulheres sejam submissas aos vossos maridos? E aí a pessoa parece que põe um ponto final aí, né? Acabou. Inclusive estou de São Paulo hoje, ó, em homenagem à carta de São Paulo. Então, né, a gente vê isso e as pessoas criticam, como assim ser submisso? E o mundo deturpa, né? Deturpou essa palavra, submissão, né? O que é você hoje ser submisso? É você ser inferior, você está, né, totalmente abaixo. A gente não quer ser submisso a nada, a gente quer estar lá em cima, a gente quer comandar. O mundo nos ensina isso, né? O bom hoje é estar em cima. A submissão não pode falar, então muitas vezes as pessoas mudam, né, a palavra, mas o que significa essa submissão, né? E também vamos continuar a carta de São Paulo, né? Ele fala: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, maridos, amem as suas mulheres, como Jesus amou a igreja, né? Então tem uma continuidade. A mulher não vai se submeter a qualquer coisa. A mulher vai se submeter ao amor. Você vê que São Paulo, ele não quebra, né? Seja submissa, ame. Não, é na mesma frase. Mulheres sejam submissas, homens amem as suas esposas. Então, o que a esposa tem que se submeter? Ela tem que se submeter ao amor do esposo por ela. Como assim, né? Como assim? Vamos pegar nosso maior exemplo, né, de amor, Cristo. Cristo, né, na Bíblia fala, não fala lá na Bíblia, e o Filho veio ao mundo. Não, fala: Deus Pai amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Ou seja, Jesus Cristo estava sobre uma missão de Deus Pai. Ele era submisso àquela missão de Deus Pai. Ele se moldou para concretizar a missão do Pai, né? Então você vê que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se submete. O Pai enviou o seu Filho, né? Uma missão, né, do Pai de salvação, ele envia. Jesus Cristo está aqui submisso à vontade do Pai.
São inúmeros exemplos na Bíblia que Jesus fala: eu não vim para cumprir a minha vontade, mas a do meu Pai que está no céu. Eu não vos falo por mim, mas pelo meu Pai. O que meu Pai deu a conhecer, eu vos transmito. É uma submissão total ao amor de Deus Pai. Então nós somos convidados a reproduzir esse amor. Então, o que é importante na palavra submissão? Dessas a gente tira duas coisas. O amor. Você vai se submeter ao amor. Essa é a primeira. Uma missão. Essa é a segunda. O homem tem uma missão. Uma missão de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Qual era a missão de nosso Senhor Jesus Cristo? Se sacrificar pela salvação da sua esposa. Essa era a missão dele. Cristo tinha uma missão. Ele era submisso ao Pai e tinha essa missão. E se submete ao Pai e realiza essa missão. E por isso a igreja o ama e se submete a ele. Você está vendo que não tem como a gente dissociar a submissão do amor. E a submissão exige uma missão, né? Então, maridos, quantas vezes eu já fui num casamento em que essa passagem foi lida e o homem olhava para a esposa com aquela cara deslavada e falava: tá vendo? Tá vendo? Tem que ser submissa. Eu te falo, você não ouve. Marido, e o seu amor? Marido, e a sua missão? Porque a gente tem um problema muito grave no mundo hoje. A gente acreditou que essa submissão é algo ruim. A gente acreditou nisso. Então os maridos hoje não têm mais missão. Eles não têm compromisso com a salvação das suas famílias. E o exemplo disso é o que eu citei no começo, né? Quando a gente vai para uma igreja, quando a gente vai para um encontro, parece que tem 3 vezes mais mulher do que homem. Isso estou sendo generoso com os homens, né? Cadê a missão do homem? Cadê a missão do homem de se santificar para salvar a sua família? Cadê a missão do homem de proteger sua família do mal? Cadê a missão do homem de proteger sua família do pecado? E aqui eu falo com a mais absoluta certeza. Se uma esposa vê o seu marido tentando proteger, salvar a sua casa, levar a sua casa, né, para o bem, caminhando na igreja, realizando, né, as obras que a igreja nos pede, se santificando, buscando santificar a esposa, buscando santificar o filho. Se uma esposa vê um marido com essa missão, eu tenho certeza que ela vai se submeter ao seu marido, porque ela vai ver que aquela é uma missão de amor. Então essa submissão que você ouve no casamento e vê o cara falando: tá vendo? Tem que me ouvir, tem que lavar os pratos. Isso não é uma missão de amor. O marido não está com uma missão de amor. O marido está com uma missão de preguiça. Preguiça. Porque ele não pode lavar o prato, mas não é porque ele está salvando a família dele. É porque ele está sentado no sofá vendo televisão. É uma missão de preguiça. E a isso, ninguém se submete. Ninguém se submete ao mal. A gente se submete ao amor. A esposa se submete ao amor. Se a esposa vê um homem caminhando na fé, levando seus filhos, levando sua casa para a salvação, protegendo sua família, a esposa se submete ao amor. Porque foi assim que Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja ao ponto de dar sua vida para que ela fosse salva. Cristo amou a igreja se entregando totalmente a ela. Então é impossível a igreja não se submeter a Cristo, porque o amor de Cristo vivifica a igreja. A missão de Cristo é salvar essa própria igreja. Então, ao se submeter, a igreja está se santificando e se salvando. Essa é a submissão pedida por São Paulo. Ela não é dissociada do amor. Ela não é dissociada da missão.
Então, né, homens, assumam a sua missão. A gente vai acreditando tanto nisso, que a submissão é algo ruim, que as mulheres, né, não levam para frente isso e os homens se sentem descomprometidos. Não preciso mais ter missão nenhuma, né? Agora a mulher faz tudo, a mulher vai para um lado, vai para o outro, faz tudo. Eu não preciso mais ter missão, vou ficar folgado, né? E aí, quando lê São Paulo, folgadão do jeito que tá, ainda olha para a mulher e fala: tá vendo? Não se submete às minhas ordens, tá vendo? Ame, tenha a sua missão, salve a sua família, ame a sua família como Cristo amou a igreja. Aí sua mulher vai se submeter a você. E outra coisa, mas tá vendo? Então eu vou fazer tudo da igreja, vou levar minha família pro céu e aí acabou, não preciso fazer nada em casa, porque o meu é a missão, eu sou a cabeça. A cabeça pensa, o corpo executa, né? Vamos pensar assim, mas vamos pensar e vamos voltar em quem é a nossa primeira cabeça, né? A cabeça original, Cristo. Cristo, quando ele veio à Terra, sendo a cabeça da igreja, o que ele fez? Pessoal, pensei num plano aqui. Pedro, você vai morrer, vai se sacrificar ali. João, você vai sofrer até o final da sua vida. Tiago, você vai também para o martírio, você vai pregar ali em tal lugar, converte todo mundo lá e se martiriza que tá tranquilo. Eu pensei, eu vou ficar aqui de boa agora. Foi isso? Não, né? A nossa cabeça, ela deu o exemplo, ela serviu, ela foi, ela atuou, onde precisava ela ia, ela serve tanto que no final, já lá no finalzinho, o que ela faz? Lava os pés da sua esposa, né? Uma atitude que era dos escravos da época. E nossa cabeça principal, Jesus Cristo, vai e mostra como a cabeça tem que agir. A cabeça tem que agir não é só pensando. A cabeça tem que agir tendo uma missão de salvação para sua família e agindo em todos os campos. Não tem tarefa pequena para Jesus Cristo. Todas ele realiza. Jesus Cristo não foi aquele, não vou lavar o pé de ninguém, porque isso aí é tarefa de escravo, não. Ele foi. Ele lava os pés. Se fosse uma louça, ele lavaria a louça. Se fosse passar um pano na casa, passaria o pano na casa. Porque todas as tarefas são importantes para uma cabeça que quer santificar a sua família. Então a gente tem exemplos e mais exemplos de Cristo do que é ser uma cabeça, do que é ter uma missão. E se nosso Senhor Jesus Cristo se submete ao Pai, a gente vê todos os exemplos de submissão daquelas pessoas que a gente mais admira. Nossa Senhora, ela se submete totalmente à vontade do Pai, mas ela também se submete a José. Nossa Senhora, ela é convidada a gerar Cristo. São José é convidado à missão de proteger e salvar sua família. O anjo aparece para Nossa Senhora e fala: você conceberás, darás à luz a um filho, ele será o filho do Deus Altíssimo, o nome será Jesus. Sua missão é a geração, né? Você vai gerar esse filho de Deus. São José foi chamado a proteger, salvar, se entregar totalmente pela sua família. A gente vê isso quando o anjo aparece para José e fala: foge para o Egito, vá salvar sua família. E José, por amor, sobre aquela missão de proteger a sua família, ele vai para o Egito, né? Então, a missão de São José é proteger, é salvar a sua família. E Nossa Senhora se submete a ele. Nossa Senhora sabia que José, quando chegou, o anjo não apareceu para Nossa Senhora e falou: tem que fugir para o Egito. Apareceu para José. José chega, o Evangelho diz que ele se levanta e na hora vai, né? Não demora nada. Chegou para Nossa Senhora e falou: temos que ir para o Egito. Nossa Senhora se submete. Por quê? Porque sabe que aquilo é para a salvação da família. Sabe que aquela ordem é uma ordem de amor. Tanto é, né, que alguns teólogos vão dizer que José, ele morre antes, né,
porque se ele tivesse vivo, o Império Romano tinha caído antes de matar Jesus, porque o homem era apaixonado pela sua família. A missão de José era proteger. Então esses teólogos, né, dizem que se José tivesse vivo, ninguém triscava num fio da cabeça de Jesus. Não adianta, né? O protetor estava ali presente, né? Aquele protetor físico estava aqui. E como, né, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo era necessária, assim como sua morte e sua ressurreição, José, né, para esses teólogos, falece antes, para que possa se cumprir isso. Então você vê o amor de São José pela sua família, o instinto de proteção, a vontade de proteger. E a isso Nossa Senhora se submete. E nós vemos isso na igreja, né? A igreja se submete à vontade de Deus, se submete a Cristo. Por quê? Porque Cristo a amou. A missão de Cristo era a salvação da sua igreja. E a isso a igreja se submete. E eu estou tendo agora um testemunho pessoal, né? A gente muitas vezes quer estar em cima, igual eu falei, né? Quer ser o chefe, quer... E hoje eu tenho a graça, né, dado por Nossa Senhora, de ser o coordenador do Renascer com Maria. Eu nunca tive, graças a Deus, que me submeter tanto. Nunca tive que me submeter tanto, porque essa é a lógica do reino. A submissão é a lógica. Nosso Senhor Jesus Cristo é submisso ao Pai. Se quisermos ser imitadores de Cristo, temos que nos submeter. As esposas se submetem, os maridos se submetem à igreja, a igreja se submete a Cristo. E Cristo se submete ao Pai. E à volta tudo é amor. O Pai ama o Filho ama a sua igreja, a igreja ama o marido, ama a sua família. E o marido ama a esposa. Então a gente vê essa lógica muito bem construída. Como eu falava no início, o Evangelho é perfeito, né? Tanto na história dos seus santos, hoje Santa Maria Madalena, quanto nas suas expressões de amor. Então eu sei que o vídeo ficou grande, sei que eu comecei com Maria Madalena e fui para outro assunto que parecia, né, não estar tão junto, mas Maria Madalena amou profundamente Cristo e se submeteu à vontade dele. Depois, né, da sua conversão, é raro a gente ver um momento que Maria Madalena não estava com Cristo, totalmente submissa. E Cristo a amava tanto que fez dela a primeira testemunha, né? Primeira testemunha narrada na Bíblia da sua ressurreição. Então é isso. O vídeo ficou enorme. Quem tiver paciência para ouvir, ouça. Fiquem com Deus.